Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Vamos nessa oportunidade trazer para vocês a fórmula da prosperidade financeira, ou seja, quais são os aspectos que devem ser observados para que uma pessoa possa vir a ser rica. Vamos de uma forma séria e objetiva apresentar quais são os caminhos que podem levar uma pessoa à prosperidade financeira. Você vai ver que essa fórmula é bem simples e pode ser utilizada por qualquer pessoa. Então nos acompanhe até o final para não perder nenhum detalhe desse importante instrumento, que talvez não venha deixar você rico, mas que com certeza poderá melhorar muito a sua condição financeira atual. Sou José Marta Guia Pietra, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Fórmula do sucesso financeiro. Como ficar rico? Vamos então iniciar nosso trabalho já apresentando a nossa referida fórmula. Para alcançar o sucesso financeiro, temos que criar condições para aumentar a renda e não medir esforços para diminuir as despesas. Então a fórmula consiste em aumentar a renda e diminuir as nossas despesas, ou seja, os nossos gastos. Vamos então à aplicação prática deste conceito. Temos aqui as projeções de três situações possíveis em relação aos rendimentos e às despesas. Na situação 1, apresentamos a condição daquelas pessoas que gastam tudo que ganham. Isto é, as suas despesas são praticamente iguais aos seus rendimentos. Seria aquelas pessoas que não conseguem fazer uma reserva financeira. Na situação 2, apresentamos a condição onde as despesas são menores que os rendimentos. No exemplo aqui apresentado, digamos que consiga se manter uma economia de 10% do total dos rendimentos. E na terceira situação, que é bastante comum, temos aquela condição onde se gasta mais do que se ganha. Ou seja, todos os meses a pessoa fica com seu saldo financeiro negativo. Vamos ver agora a evolução dessas condições ao longo do tempo. Estamos utilizando aqui o valor hipotético de R$ 3.500, mas pode ser aplicado aqui qualquer outro valor. Então, digamos que uma pessoa entre no mercado de trabalho aos 20 anos de idade, e a sua condição está enquadrada naquela situação de gastar tudo que ganha. Então, aos 20 anos, ele recebe R$ 3.500 e gasta os mesmos R$ 3.500. No segundo estágio, aos 21 anos de idade, ele conseguiu aqui um aumento dos seus rendimentos, que pode ser advindo de um aumento salarial, de uma atividade extra. A pessoa consegue um aumento dos seus rendimentos e manter os seus gastos, ou seja, as suas despesas, também elevadas ao mesmo patamar. Então, ela continua aqui com um saldo zero. Temos para o terceiro estágio a mesma condição. A pessoa aumenta a sua receita, mas também aumenta as suas despesas, mantendo o seu saldo sempre zerado, chegando aos 22 anos nesta mesma situação. Projetando esta condição para 10 anos, ele se manteria sempre na mesma condição. Então, até o ano 13, estaria recebendo R$ 4.235, como vimos aqui no terceiro estágio. E digamos que ele mantenha para os próximos 6 anos a mesma proporção de evolução dos seus rendimentos. Então, ele chegaria aqui, no nono ano, com uma renda mensal de R$ 7.502,56. Como ele pratica aquela condição de gastar tudo que ganha, ele iniciará no 10º ano com seu saldo financeiro zerado. Vamos ver agora aquela condição de quem gasta mais do que ganha. Então a projeção de aumento aqui é o mesmo, e ele até consegue reduzir aqui a proporção das suas despesas. Aqui no primeiro ano, ou seja, no primeiro estágio, ele tinha um déficit de menos 5%, no segundo, o seu déficit ficou menos 4%, e no terceiro, ele já conseguiu reduzir para menos 3%. Mas mesmo assim, continua gastando mais do que recebe. Então uma projeção para esse tipo de situação, até o 10º ano, poderia ser a seguinte. Cada ano ele vai ter um saldo negativo. Seria a multiplicação do seu déficit mensal por 12. Acrescido de juros, em função dele ter arrolado aquela sua dívida no cheque especial ou então na fatura do cartão de crédito. Utilizando aqui uma taxa de juros até bem razoável, de 1% ao mês, ele chegaria ao nono ano a um saldo negativo, ou seja, uma dívida na faixa dos R$ 19.500. O seu salário projetado, que seria os seus rendimentos, como já calculamos para a situação anterior, estaria na faixa dos R$ 7.502,56. E continuando gastando na faixa de 3% a mais do que ele recebe, que daria R$ 7.727. A diferença entre as suas receitas e despesas
mais o déficit mensal dos 19.000 dividido por 12, o seu endividamento mensal ficaria em menos R$ 1.846,52. Ou seja, ele chegaria no 10º ano totalmente endividado. Isso que nós utilizamos aqui, uma taxa de juros de apenas 1%. Vamos agora para a nossa terceira e última projeção. Nós temos aqui para os 3 estágios, ou seja, nos primeiros 3 anos, a mesma evolução dos rendimentos vistos anteriormente. E a evolução das suas despesas, apesar de também aumentarem, diminuíram em percentuais em relação ao total recebido. Então, no primeiro ano, as despesas representavam 90% dos seus rendimentos, no segundo ano, 85%, e no terceiro ano, 80%. Ou seja, ele já conseguia economizar aqui 20% dos seus rendimentos. Então, nós temos aqui, para os 3 primeiros anos, o resultado das suas economias mensais aplicadas em investimentos que renderam, em média, 0,8% ao mês. Chegando no terceiro ano, ou seja, aos 22 anos de idade, uma economia total de R$ 23.908,28. E digamos que esta pessoa pegue esse recurso e invista num pequeno negócio, que multiplique uma proporção de 1,5 ao ano. Aquele pequeno negócio já estaria remunerando R$ 35.862, que seria os R$ 23.908 multiplicado por 1,5. E assim essa proporção vai sendo aplicada a cada ano, para o 5º ano, para o 6º ano, para o 7º ano, para o 8º ano, chegando ao 9º ano a uma remuneração anual de R$ 272.330. Ou seja, ele poderia iniciar o 10º ano com um rendimento mensal de R$ 22.694,19. Seria este valor dividido por 12. Então veja que a aplicação da nossa forma de aumentar os rendimentos e buscar diminuir as despesas seria a única forma de melhorar sensivelmente as condições financeiras. Seria economizando e, a partir de um determinado momento, investir em um negócio próprio. Digamos que essa pessoa, ao invés de abrir um negócio, ela continue com o hábito de economizar e investir parte dos seus rendimentos. Então ela continuaria, pelos próximos 6 anos, investindo os seus saldos mensais, chegando ao 9º ano, uma economia na faixa dos R$ 99.000, que lhe proporcionaria a soma do seu salário de R$ 7.502,56, já calculados anteriormente, ao rendimento mensal de 8% deste valor. Então teria uma remuneração mensal na faixa de R$ 8.492, embora seria uma condição bem melhor do que as outras duas apresentadas, mas em se tratando da possibilidade de ter uma condição financeira que possa deixá-la numa condição de riqueza, seria partir para o empreendedorismo, ou seja, abrir um negócio. Claro que você pode questionar, o rendimento de R$ 22.700, embora seja um bom valor, não dá para considerar que a pessoa seja rica, mas cabe salientar que este valor é o resultado dessa nossa simulação, onde queríamos demonstrar uma aplicação prática para a metodologia aqui apresentada. Conheço alguns empresários que conseguiram uma condição financeira muito sólida mesmo antes dos 10 anos. E conheço vários outros que já estão há mais de 30 anos com uma empresa aberta e não conseguem ganhar nem a metade deste valor. Então não estamos aqui demonstrando uma forma infalível para o sucesso financeiro, pois principalmente se tratando de abrir uma empresa, ou seja, de um negócio, as chances de dar errado são até maiores do que dar certo. Mas eu não conheço ninguém que tenha ficado rico sem ter partido para a estratégia do empreendedorismo. Claro que existem situações que as pessoas enriqueceram no ramo artístico, no ramo esportivo, mas mesmo essas, se não tiverem o hábito de economizar parte dos seus rendimentos e aplicar em alguns investimentos, poderão ter problemas financeiros no futuro. Para reforçar aqui a aplicação do nosso raciocínio, vamos ver uma pessoa que recebe uma faixa de um salário mínimo, R$ 1.518. No 4º ano, ela poderia abrir um pequeno negócio no valor de R$ 15.554. E na mesma projeção anterior, poderia estar no 10º ano uma remuneração média de R$ 9.843. Vamos supor uma remuneração inicial de R$ 5.000. O rendimento mensal no 10º ano poderia estar na faixa dos R$ 32.420. Já para a nossa terceira projeção, que é a situação do endividamento, o déficit poderia chegar em menos de R$ 2.638 mensais.
Então, vimos aí que financeiramente podemos nos encontrar em três situações. Uma situação favorável, aonde conseguimos gastar menos do que recebemos, tendo assim um saldo financeiro para investir ou até abrir um negócio, ou gastar tudo que se ganha e nunca ter uma reserva financeira, e ainda a pior situação de todas, é sempre gastar mais do que se ganha, podendo assumir um grau de endividamento impagável. O que queríamos, na realidade, demonstrar com essa apresentação, além de uma forma de poder chegar ao sucesso financeiro, é criar as condições que nos levem a não gastar mais do que ganhamos, e, dentro do possível, acumular uma reserva financeira que nos possibilite uma condição mais sólida em se tratando das nossas finanças. E se você concorda ou não com a nossa fórmula da prosperidade financeira, deixe aí seu comentário. E se você gostou dessa apresentação, nos dê o seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.